Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 22 de março. E no Dia Internacional da Água, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, deu início nesta quarta-feira à Conferência das Nações Unidas sobre a Água, na sede da entidade em Nova York. Detalhe: a primeira sobre o tema em quase meio século. Na fala de abertura da reunião, Guterres afirmou que a humanidade quebrou o ciclo da água, destruindo ecossistemas e contaminando as águas subterrâneas. Em um comunicado publicado por ocasião do início da conferência, pesquisadores advertem sobre um risco iminente de uma crise mundial da água. O principal autor do documento, Richard Connor, explicou que se nada for feito, entre 40% e 50% da população vai seguir sem ter acesso a serviços de saneamento e cerca de 20% a 25% à água potável. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, atribuiu a crise da água ao produto das formas e sistemas irracionais de consumo e lembrou que, além de ambiental, o problema é social e econômico. Arce é um dos mais de 6.000 participantes entre chefes de Estado e de governo na conferência organizada pela Holanda e pelo Tajiquistão, a primeira a ser realizada desde Mar del Plata, na Argentina, em 1977. Em um planeta onde o consumo de água doce aumentou em torno de 1% ao ano nos últimos 30 anos, o relatório destaca as dificuldades que tendem a se agravar com o impacto do aquecimento global e atingir mais pessoas. Pelo menos 2 bilhões bebem água contaminada por excrementos, o que as expõe à cólera, à disenteria, ao tifo e à pólio. O relatório também destaca que, para garantir o acesso de todos à água potável até 2030, os níveis de investimento atuais deveriam ser multiplicados pelo menos por 3 vezes. E o presidente Lula deve receber hoje a lista dos projetos selecionados pelos ministérios setoriais para inclusão no novo PAC. O programa reformulado deve ser anunciado nas próximas semanas. O novo PAC vai se inspirar nas versões anteriores do Programa de Aceleração do Crescimento. O plano de investimentos em infraestrutura deve ter 6 eixos de atuação: transportes, energia, infraestrutura urbana, comunicações, equipamentos sociais e água para todos. A estimativa é que as definições de empreendimentos estejam prontas para divulgação até o fim de abril. A governança do novo programa de investimentos prevê um conselho gestor formado por 4 ministérios: da Casa Civil, do Planejamento, da Fazenda e da Gestão e Inovação, que deve aprovar medidas, acompanhar resultados e definir prioridades. Também deve contar com um grupo executivo composto por secretários dos mesmos ministérios e salas de situação, que devem cuidar da implementação e monitoramento das ações do programa. A proposta já conta com uma lista de 417 obras e projetos apresentados pelos 27 governadores. Entre as obras propostas, 136 são em rodovias com pavimentação e duplicação, 60 relacionadas à segurança hídrica de barragens e sistema adutor, 32 de mobilidade urbana com a construção de corredores de ônibus e linhas de metrô. Além dessas, há projetos para saneamento, ferrovias, hidrovias, prevenção a desastres, entre outros. O documento fala em previsibilidade no fluxo de recursos públicos como um dos pilares para a retomada dos investimentos em infraestrutura. Apesar disso, como se trata de uma versão preliminar, o programa ainda está sujeito a mudanças. A Procuradoria da República no Distrito Federal determinou a abertura de inquérito civil para apurar se houve irregularidades no descarte de medicamentos comprados pelo Ministério da Saúde, que perderam a validade nos últimos 5 anos. A medida ocorre após a perda de 39 milhões de vacinas da Covid-19 durante a pandemia. Ainda foram incinerados medicamentos de alto custo para doenças raras e 1 milhão de canetas de insulina. Os produtos vencidos desde 2019 custaram ao menos 2 bilhões e 200 milhões de reais. O Ministério Público Federal
vai verificar possíveis atos de improbidade administrativa e danos ao patrimônio. O Ministério da Saúde deve apontar os nomes de responsáveis pela distribuição desses medicamentos e quais medidas passou a adotar para evitar novas perdas de produtos. Nosso destaque continua sendo saúde. Começou hoje a vacinação contra a Mpox no estado de São Paulo. A primeira etapa atende ao público com maior risco de desenvolver as formas graves da doença. Quem traz mais informações é a repórter Bruna de Jaimo. Serão imunizados tanto os adultos que tiveram exposição ao vírus quanto aqueles que não tiveram exposição, mas correm o risco de desenvolver a forma mais grave da doença. São 2 grupos que estão nessa etapa, de pré-exposição e de pós-exposição. No grupo de pré-exposição estão os profissionais que trabalham em laboratórios de biossegurança 3 e pessoas vivendo com HIV. Nos grupos de pós-exposição estão as pessoas que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para a Mpox. Para contemplar esses grupos, o Ministério da Saúde está distribuindo 47 mil doses da vacina para todos os estados e para o Distrito Federal. O envio vai ser feito de acordo com o quantitativo de pessoas, a capacidade de armazenamento e o andamento da imunização em cada local. O estado de São Paulo já começou a aplicar as doses da vacina. A imunização contra a Mpox deve ser feita de forma isolada, ou seja, nenhum outro imunizante pode ser aplicado ao mesmo tempo. No Brasil, até o dia 13 de março, mais de 50 mil casos suspeitos foram notificados. Desses, 10.301 foram confirmados. De São Paulo, Bruna de Jaimo. Agora vamos falar dos destaques internacionais. Uma boa notícia que pode trazer resultados positivos ao conflito russo-ucraniano. O Fundo Monetário Internacional anunciou uma ajuda bilionária à Ucrânia, de mais de 15 bilhões de dólares. O objetivo é contribuir para a recuperação econômica do país. Esse valor equivale a 82 bilhões de reais. O plano permitiria sustentar a recuperação econômica gradual enquanto são criadas as condições para um crescimento no longo prazo, em um contexto de reconstrução após o conflito e com um mapa para adesão à União Europeia, destacou o FMI em nota. O acordo será apresentado nas próximas semanas à diretoria do FMI para sua validação definitiva. A invasão russa da Ucrânia continua tendo um efeito devastador na economia. O PIB caiu 30% em 2022. Grande parte do setor industrial foi devastado e a pobreza disparou. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, elogiou em um comunicado o acordo do FMI com a Ucrânia. E o presidente chinês Xi Jinping deixou a Rússia nesta quarta-feira, depois de 3 dias de encontros com o aliado Vladimir Putin. Um dos temas mais aguardados da viagem, um possível cessar-fogo na Ucrânia, não obteve grandes avanços durante as conversas. O presidente chinês Xi Jinping deixou Moscou nesta quarta-feira, após 3 dias de reuniões com o chefe de Estado russo Vladimir Putin, realizadas com a intenção de demonstrar unidade diante das potências ocidentais. De acordo com o líder asiático, os encontros inauguraram uma nova era nas relações entre China e Rússia. Os governantes assinaram uma série de documentos para reforçar a parceria, incluindo importante acordo energético. Xi também afirmou que a China está pronta para ficar firmemente ao lado da Rússia em nome do verdadeiro multilateralismo. Tema muito aguardado, um possível cessar-fogo na Ucrânia não obteve grandes avanços, apesar de Putin ter elogiado a proposta de paz de Pequim e afirmado na segunda-feira que estava aberto a negociar. Adotando oficialmente uma posição neutra na guerra, a China é criticada pelo Ocidente, que a acusa de fornecer cobertura diplomática à Rússia. Nesta quarta-feira, o governo chinês respondeu às críticas do porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, que afirmou que o gigante asiático não se mostrou capaz de ser um mediador imparcial no conflito. Queremos dizer que a China não criou a crise na Ucrânia, não faz parte dela e nunca forneceu armas a nenhum dos lados. A diplomacia chinesa teve um papel importante como parte mediadora na recente reconciliação entre a Arábia Saudita e Irã, mas analistas consideram difícil que Pequim consiga pôr fim às hostilidades na Ucrânia.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que convidou a China para dialogar, mas que ainda espera uma resposta. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Tenha um excelente final de tarde.